Oh, glória! Amados irmãos, estava vendo um vídeo agora na internet em que um amigo lá da igreja adventista estava mais uma vez insistindo naquele negócio da guarda da lei e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem. Eu deixei um comentário lá, foi o seguinte, que, irmãos, a lei, Paulo vai dizer que não é da fé, ou seja, não precisa de fé para guardar a lei. Até um ímpio, um pecador, ele guarda vários preceitos da lei. Você deve conhecer pessoas que não são cristãos, não são crentes, não têm nem religião, alguns são macumbeiro, ateu. Ele guarda vários preceitos da lei, como não matar, não roubar, não é isso? Por quê? Porque a lei não é da fé. A lei não precisa de fé para cumpri-la. Agora, para crer em Cristo, precisa de fé. Então, os que são da fé são filhos de Abraão e herdeiro da promessa. Por exemplo, a lei... Claro que eu não escrevi isso tudo, só escrevi um pedacinho. A lei, irmãos, ela serve como espelho. Se você se olhar no espelho, tá, o espelho vai mostrar exatamente quem você é. Se você é feio, o espelho vai te mostrar feio. Se você é bonito, bonita, você vai ver tal como você é. Se você estiver feio ou feia, você não vai falar para o espelho, espelho, você está mentindo. Não, o espelho vai falar a verdade, vai mostrar quem somos. Assim, a lei, ela veio para mostrar quão pecador o homem é. Tá? Porém, só isso. Não faz mais nada do que isso, a não ser mostrar o pecado. Paulo vai dizer que pela lei veio o conhecimento do pecado. Eu não conhecia a concupiscência, a não ser que quando a lei diz, não cobiçarás. Por um tempo vivi sem lei, mas quando eu vi este mandamento que diz não cobiçarás, o mandamento reviveu, eu morri. Ou seja, o mandamento que eu achei que era bom para a vida, na verdade trouxe a morte. E ele vai dizer isso em 1 Coríntios 15, quando fala do arrebatamento, porque a força do pecado é a lei, ou seja, o pecado só tem força onde tem lei, e só há quebra de mandamento onde há o mandamento. Assim, Cristo, ele cumpriu toda a lei por nós. Hoje eu cumpro a lei como? Através de Cristo. Cristo cumpriu. Cristo é o meu representante. Por isso que Cristo, ele veio como filho do homem, porque assim como Adão me representou na queda, e eu caí por causa dele, porque eu não estava lá no paraíso quando ele caiu, mas eu caí por causa do pecado dele. Assim também, hoje eu sou justo e santo e cumpridor da lei, porque Cristo cumpriu por mim. Por isso que ele vai dizer que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la, e cumpriu. Né? Então, quando a pessoa diz que guarda o mandamento da lei, ela guarda mandamentos por fora, mas por dentro não há mudança. Por exemplo, se você tem uma anarquia total no seu país, até pessoas honestas que não roubam, por exemplo, ela pode vir a roubar. Por quê? Está todo mundo saqueando o mercado, está todo mundo saqueando ali o caminhão que virou. Eu vou pegar também. Por quê? Porque a lei de não roubar, se apropriar de alguma coisa, está sobre essa pessoa afreando para que ela não infrinja uma lei e seja punida. Então ela não faz por medo de ser punida. Mas não havendo esta lei, essa pessoa acaba cometendo vários delitos. Por quê? Porque esta lei foi capaz de cercear algo que aquela pessoa poderia fazer de ruim e que é até um crime. Tá? Por quê? Porque ela molda a pessoa só por fora, mas por dentro não moldou. Agora, já uma pessoa salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro e nascida de novo, pode haver anarquia que for. E estão saqueando, estão pegando tudo ali. Eu não vou botar a mão porque eu sou salvo. Entende, irmão? Ou seja, quem é justificado pela fé é uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus fez a obra dentro dele. A lei molda por fora. Então, Paulo também vai dizer, né, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se Abraão tem que se gloriar, ele vai se gloriar não diante de Deus, porque ele apenas creu e sua fé foi reputada, ou ele foi imputado como justo. Ou seja, por que ele não pode se gloriar? Por que ele não pode chegar, eu me glorio porque eu guardei a lei e agora sou justo? Não, ele não pode fazer isso porque ele apenas creu. E se eu apenas criei, eu não fiz nada. Então, se eu apenas criei, eu sou justo. Se você crê em Cristo, apenas você é declarado justo. Justiça de Deus em Cristo. Houve uma troca na cruz. Jesus assumiu o meu lugar para que eu pudesse ser como ele. Como assim? Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, se fez pecado por nós,
para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu sou justiça de Deus em Cristo porque Cristo se fez pecador no meu lugar. Houve uma troca. Jesus foi para lá, eu vim para cá. Aleluia. Na cruz ele se fez pecador no meu lugar. Sofreu. A ira de Deus carregou o meu pecado. Para que hoje em Cristo eu seja justiça de Deus. Ou seja, não há mérito, não há glória para mim nisso. Mas o ser humano ele quer roubar a glória. Não, eu faço, eu aconteço. Não. Jesus é quem fez tudo. Por isso que ele vai dizer, está consumado. Inclusive, quando ele assenta à direita de Deus, muitas pessoas dizem, ele assentou porque ele agora está reinando. Tudo bem, ele está reinando, mas não é por causa disso que ele assentou. Porque na antiga aliança do tabernáculo, ou no templo, nas mobílias do tabernáculo não havia cadeira. Por quê? Porque os sacerdotes tinham que sacrificar dia após dia, semana após semanas. Eles trabalhavam, o trabalho não parava, porque o pecado também não acabava. Então, sacrifício sobre sacrifício, turmas sobre turmas, turnos após turnos, e o pecado continuava. Cansou um sacerdote, entra outra turma. Morreu, entra outro, e nunca acabava. Quando Jesus senta, ele está dizendo, acabei meu trabalho, se assentou. Ô glória! Então, irmãos, se você guarda preceitos da lei e tenta ser justo por causa disso, Gálatas 3 vai dizer que maldito todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito no livro da lei para fazê-la. Ou seja, se você guarda o mandamento e não guarda outros 612, você está debaixo de uma maldição. Porque não é maldito quem crê. Não, os que são da fé são benditos, juntamente com o crente Abraão. Já quem está na obra da lei está debaixo de maldição, porque você guarda um mandamento e não guarda os outros todos. Não é assim? Então, irmãos, viva pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí alguém diz, então agora eu posso roubar, posso fazer? Não, meu amigo. Romanos 6,14 vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, quem está debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre essa pessoa. Quem está debaixo da lei não tem como dominar o pecado, porque a força do pecado é a lei. Quem está debaixo da graça, ele tem poder de não praticar o pecado. Ele é visto como justo. E Hebreus 2 vai dizer que nós chegamos ao monte de Sião e ao espírito dos justos aperfeiçoados. Ou seja, não estamos mais no Sinai, estamos em Sião. Deus se mudou de montanha. Tem gente que está ainda no Sinai. Nós estamos em Sião. Aleluia! Não estamos na Jerusalém da terra, mas na Jerusalém celestial. Fazemos parte da Universal Assembleia dos Santos, escrito nos céus. E a Deus, juiz de todos, e a Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel dizia, faz justiça. O sangue de Jesus diz, justiça está feita. Ô glória! O sangue de Abel dizia, vinga meu sangue. O sangue de Jesus diz, mais alto do que o de Abel diz, já está vingado o pecado do sacrifício perfeito. Então o sangue derramado de Cristo, ele fala mais alto do que o sangue de Abel. Enquanto a lei exigia, a graça supre a justiça. Entendeu? Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe, irmão. Fique na paz.